Você ouve agora Na Estrada com Rádio Idefran. No 18º Congresso Estadual de Espiritismo, Idefran conversa com AJ Orlando. Olá, amigos da Rádio Idefran, do canal Idefran Vídeos no YouTube. Estamos aqui no 18º Congresso Estadual de Espiritismo aqui na cidade de Atibaia, congresso promovido pela Luz de São Paulo, a federativa do Espiritismo aqui no estado de São Paulo. Tenho o prazer e a honra de conversar agora com o José Rolando, ele que está coordenando a área de assessoria de imprensa aqui e tem algumas informações muito importantes em relação ao congresso. José Rolando que já foi presidente da USE, né, José Rolando? Seja muito bem-vindo, conta um pouquinho da sua história para a gente. Obrigado, Carlos. Fomos realmente presidente da USE na gestão 2018-2021 e hoje nós estamos trabalhando na assessoria de imprensa do nosso 18º Congresso Estadual do Espiritismo, que está terminando hoje, dia 26 de junho, mas começou na sexta-feira, uma abertura oficial na sexta-feira à noite, uma palestra de Rossandro Klinge. Maravilha, Rossandro Klinge na sexta-feira nós tivemos no sábado Alberto Almeida e Haroldo Dutra Dias, e hoje no encerramento tivemos André Trigueiro. São nomes conhecidos do movimento espírita. Eu queria te perguntar com relação a números, né? Quantos congressistas nós tivemos, como é que nós movimentamos nós estamos aqui numa estrutura muito boa no Hotel Tauá de Atibaia. Fala um pouquinho para a gente sobre essa parte de organização do evento. Nós tivemos uma participação de congressistas maior do que a gente imaginava como consequência do recém-término da Lembrando que pandemia. Esse congresso é um congresso atípico, né, Orlando? Porque ele estava agendado para 2020, porque ele ocorre a cada 3 anos, para vocês terem uma ideia. Infelizmente, todos sabem que em razão da pandemia, ele teve que ser postergado para 2021 e mais uma vez postergado para 2022. Exatamente. Está sendo realizado agora. Inclusive, inicialmente, ele estava previsto para São José do Rio Preto. Seria em São José do Rio Preto. E decidimos alterar a cidade em função de dificuldades para encontrar um hotel adequado dentro das condições que a gente imaginava para o congresso lá em São José do Rio Preto. E aí, através do Conselho Deliberativo Estadual, nós tivemos a aprovação para alterar o local do congresso, que seria realizado em 2020, para Atibaia, em função da experiência que a gente já tinha. Consultamos alguns outros hotéis, mas pela experiência que a gente tinha em 2017, quando realizar a ação do 17º Congresso, nós decidimos fazer a proposta ao CDE para voltar aqui a Atibaia. Assim o fizemos e nós percebemos que, apesar da pandemia, nós estamos recém saindo de uma pandemia, nós temos números que estão acima daquilo que a gente, inclusive, imaginava obter. Nós tivemos a participação de 717 pessoas no Congresso, isso incluindo congressistas e todas as pessoas envolvidas na organização do evento aqui no Hotel Tauá, em Atibaia. E alguns números chamam a atenção, eu gostaria de compartilhar com vocês. Além desses 717, ou dentro dos 717 representantes, um número que inicialmente chama muito a atenção é que de cada 10 pessoas que participaram do Congresso, quase 7 eram mulheres. Esse é um número muito interessante que a gente verifica. A idade média dos participantes, a mediana que a gente obteve dos participantes, é 56,6 anos de idade. Temos jovens de 87 anos a pessoas experientes de 15. Essa faixa, uma mediana de 50, quase 57 anos de idade desse pessoal. Então são números interessantes. Nós tivemos a participação de 12 representantes de 12 estados brasileiros. Vou ver se eu lembro todos eles assim: Amapá, Pará, Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Não sei se deu 12, mas seria basicamente isso. E desses 12 estados, né, São Paulo, obviamente, temos 89%, quase 90% dos representantes do estado de São Paulo, e algumas cidades chamam a atenção pelo número significativo de pessoas que aqui vieram. Naturalmente, como sempre acontece, eu costumo dizer o seguinte: você faz uma feira de livro, o livro mais vendido é o Evangelho segundo o Espiritismo. Você faz um congresso no estado de São Paulo, a cidade de maior participação é a cidade de São Paulo, natural pela quantidade de espíritas e participantes que tem. Nós tivemos a presença de 198 paulistanos aqui no congresso em Atibaia,
E a segunda cidade com maior representação é Campinas, pertinho de Atibaia, com 48 pessoas. Pela localização geográfica, muito próximo aqui a Atibaia, e também uma das maiores cidades do estado. Exatamente. E Ribeirão Preto também é uma grande cidade, 47 pessoas participando. E em quarto lugar, a minha querida São José dos Campos, com 34 pessoas participando. Também próximo aqui no Vale do Paraíba. E aí na quinta e sexta posição, Franca, com 14 representantes, e Sorocaba também com 14 representantes. Esses são os números marcos do Congresso que a gente levanta. E foi um período muito interessante, que além de palestras, das rodas de conversas que foram significativas, nós tivemos 8 rodas de conversa, desenvolvendo diferentes temas da atualidade, com participação dos dirigentes espíritas nesse processo. Também um ambiente de confraternização, de rever amigos que a gente não via há tanto tempo, ou via somente através da telinha. Que eu ia comentar contigo, eu senti assim, uma atmosfera, né? Um ambiente no qual as pessoas estavam muito agregadas no sentido físico, abraçando, apertando a mão, quanto tempo que eu não te vejo, como é que você está, até relembrando o último congresso que foi há 5 anos, inclusive aqui em Atibaia, o 17º, e aí chegamos em 2020, resgatando depois de 2 anos difíceis, né, distanciamento social em decorrência da pandemia. Recordar é viver. Conta um pouquinho pra gente, pra história, como é que nós chegamos, se você lembrar, de termos de congresso, né? Parece que teve um intervalo aí que não houve os congressos, mas depois eles voltaram e nós estamos aqui no 18º. Conte um pouquinho da história pra gente. A USE aparece no primeiro congresso, na época chamado Congresso Espírita Estadual, em 1947, realizado de 1 a 5 de junho de 47. Foi um congresso em que os representantes das 4 entidades federativas que havia no estado de São Paulo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a União Federativa Espírita Paulista, a Liga Espírita do Estado de São Paulo e a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, eles decidiram, seus representantes decidiram realizar um congresso para verificar a continuidade ou como seria o direcionamento do movimento espírita paulista, como consequência de uma série de dificuldades que havia, personalismo, dificuldades de práticas estranhas dentro da doutrina espírita. E esse congresso, na realidade, ele culminou com o congresso, mas antes do congresso teve um comitê central que trabalhou desde 5 de janeiro de 1946 para preparar 2 coisas antes do congresso, que era o recenseamento dos espíritas no estado, ou seja, quantos espíritas nós tínhamos no estado de São Paulo, e também um censo referente ao número de centros espíritas no estado de São Paulo. E os números muito interessantes que levaram ao primeiro congresso. Era 743 centros que haviam no estado de São Paulo. Desses 743, 549 tiveram representantes no congresso, realizado na cidade de São Paulo. E com esses dados houve conhecimento do movimento espírita paulista, né? E para que houvesse uma decisão sobre os próximos passos, que seria a criação de uma entidade que pudesse nortear, direcionar o movimento espírita no estado de São Paulo, foram apresentadas 34 teses nesse primeiro congresso. E a tese vencedora foi a tese que criou, na época, a União Social Espírita, no formato que a gente começou a ter. Uma entidade, uma diretoria executiva, um conselho deliberativo estadual, teria as uniões municipais espíritas, que seriam núcleos de movimento espírita em cidades, no estado de São Paulo. Esse foi o primeiro congresso, foi 47. O segundo congresso aparece em 1950, que aí a cada 2 anos, primeiro foi 3, mas a cada 2 anos a partir daí, você tinha o congresso sendo realizado, teses sendo apresentadas e a nova diretoria da diretoria executiva era eleita nesse processo. Primeiro presidente, Edgar Armon. Segunda gestão aparece, nós fizemos um levantamento recente, o segundo presidente da diretoria executiva da USE foi Francisco de Castro Neves. E é interessante, 36 anos de idade ele tinha quando ele foi presidente da USE. Muito jovem, hein? Foi o presidente da diretoria executiva mais jovem, que a gente tem toda a história da USE. O segundo mais jovem foi exatamente o Nestor João Mazzotti, com 37 anos de idade.
A partir daí, em 52, acontece o terceiro congresso, sempre com tese sendo apresentada. E em 52 é o congresso em que a USE muda de nome. Ela deixa de ser União Social Espírita e passa a ser União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Voltando um pouquinho, nesses 3 primeiros, os locais que foram, sempre a cidade de São Paulo? Sempre cidade de São Paulo. Sempre. Os primeiros congressos sempre foram realizados em São Paulo. Aí nós tivemos 52, 54, 56, 58, é o último congresso realizado em São Paulo. E houve um hiato de 58 até 87. Esse congresso de 87, que é o 7º congresso, é realizado em Águas de São Pedro. Esse ato, existe uma explicação? A explicação parece que houve um cansaço dos espíritas em continuar naquela mesma sequência, naquele formato. Tanto é assim que em 87, quando retorna o congresso, nós não temos mais a votação de teses no congresso, mas são apresentados temas por pessoas, por dirigentes espíritas ou por espíritas estudiosos. Eles apresentam temas, no mesmo formato que a gente tem a partir daí os congressos acontecendo. Voltando um pouquinho nessa questão da tese, o que seriam essas teses aprovadas? Seriam direcionamentos a serem seguidos pelo movimento? Seria, o objetivo de uma tese era definir uma linha de ação, um entendimento da USE sobre determinado assunto. Porque geralmente tem em alguns eventos, em outras áreas profissionais, tem a carta de determinado encontro. O encontro dos psicólogos de Pernambuco, solta uma carta no qual tem ali, seria mais ou menos as intenções daquilo que foi debatido naquele. Era um pouquinho diferente. Nós tivemos nesse congresso agora de Atibaia, nós tivemos uma amostra de manuscritos e documentos históricos. Em 1952, quando a gente tem o terceiro congresso, nós apresentamos documentos, a redação das teses. Para a gente ter ideia, uma das teses era a criação de um jornal espírita editado pela USE. E essa tese tinha até o nome do jornal, que era a Unificação, que aparece em 53. Então foi votado em 52 no Congresso e ele se tornou fisicamente. Então não necessariamente eram questões doutrinárias, poderiam ser questões administrativas, gerenciais, de planejamento em relação ao movimento. Mas tinha muita questão doutrinária. Teve congresso que definiu qual que é o conceito, o que é espiritismo. O que pode, o que não pode. Não bem assim, porque a USE nunca teve a característica de definir, de cercear, mas de orientar, sempre de orientar. Mas teve congresso que definiu, por exemplo, se mediunidade confundida com mediunismo. Isso aconteceu na década de 60. Não foi um congresso em si, mas foi um assunto levado ao Conselho Deliberativo Estadual para que houvesse uma definição clara sobre mediunidade. Por que aconteceu isso? Lembrando a história, nós tivemos que a Federação Espírita Brasileira, ela definiu que qualquer manifestação mediúnica era mediunidade. E a USE agiu frontalmente contra esse posicionamento, levando o assunto no Conselho Federativo Nacional para deixar clara a diferença entre mediunismo e mediunidade. Esse foi um trabalho que a USE desenvolveu, que foi estudado no Conselho Deliberativo Estadual, foi definido, foi decidido e foi levado para frente para que o Brasil como um todo tivesse uma definição sobre mediunidade. E não uma coisa tão ampla que qualquer manifestação era mediunidade. Perfeito. E aí, voltando lá em 87, então resgata-se os encontros, os congressos. Que demorou, inclusive os anais desse 7º congresso demoram um certo tempo para ser editado. Você disse a cidade de 87? Águas de São Pedro. Águas de São Pedro. 87. 5 anos depois, a gente tem o 8º congresso em Ribeirão Preto, cujo tema foi Dimensão Cósmica do Centro Espírita. Foi uma mudança, inclusive o formato continua mais ou menos o mesmo, temas eram debatidos também, mas temas exclusivamente ligados ao Centro Espírita, para que houvesse, por parte dos participantes do congresso, preferencialmente os dirigentes, um entendimento mais claro sobre as funções do Centro Espírita e que pudesse, após o retorno às suas casas, pudesse fazer a prática desses conceitos que foram definidos. 92, 95 a gente tem um congresso em São Paulo, o 9º Congresso Estadual de Espiritismo em São Paulo. O seguinte seria 98. Só que em 97 a USE comemora 50 anos de fundação. Então nós antecipamos o congresso de 98 para 97. Que foi o nome. Que foi o nome.
O 10º acontece em 2000 em Bauru. Lembrando, 2000 é a chamada mudança do milênio, o bug do milênio, aquelas coisas todas, e fizemos em Bauru. Bauru foi a sede do... Expectativa do mundo acabar, então eles anteciparam, fizeram em 2000 para não correr o risco. Porque na virada do ano, as máquinas não entenderiam o que ia acontecer, e nós vamos ter os aviões não funcionariam direito, mas graças a Deus não aconteceu nada disso nesse processo. 2000, 2003, 2006, 2009, quando foi, Amorinha? Aí 2012 Franca eu já consigo lembrar. Mas aí lá de Guarulhos foi 2006, 2009, eu não lembro bem onde foi 2009. 2012 foi Franca. 2015 foi Santos. 2017 também a gente antecipa um ano, por quê? Para fazer a comemoração dos 70 anos de luz. 2017 e seria 2020 em São José do Rio Preto, mas postergamos para 2022 novamente para Atibaia. Chegamos ao dia de hoje, de encerramento do 18º Congresso Estadual do Espiritismo, cujo tema foi Evolução do Ser, Consciência e Livre-Arbítrio, né? Só para entender um pouquinho, esses temas são definidos, evidentemente, pela diretoria executiva e sempre num congresso antes ou não necessariamente? No decorrer dos 3 anos se decide? Não, no decorrer dos 3 anos nós abrimos para o Estado que sugestões de temas sejam dados, né? E a diretoria executiva recebe os temas e analisa os temas que foram apresentados e faz uma proposta de tema para o próximo congresso. Em particular, só uma curiosidade, esse tema, eu lembro bem, esse tema Evolução do Ser, Consciência e Livre-Arbítrio, ele é um tema que foi apresentado pelo Roberto Watanabe, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Presidente da FERESP, olha que interessante. Expectativa para o próximo, para soltar alguma coisa, ainda nada definido? Normalmente a gente realiza no congresso, que agora terminou, a gente realiza uma reunião do CDE, abrindo espaço para que cidades possam se candidatar. A de hoje ainda não foi realizada, vai ser daqui a pouco, pelo jeito, né? Não, nós não vamos fazer esse ano. Esse ano não vai? Não, porque as experiências têm mostrado que no momento do congresso é muito difícil a gente ter indicação de uma nova cidade para sediar o próximo congresso. O que acontece é na reunião do CDE que nós teremos em dezembro, aí a gente abre para que haja interessados no processo. E aí tem um processo que é isso de verificar as condições logísticas. Porque tem questões estruturais, né? A gente tem que pensar em se a cidade comporta, a quantidade de pessoas. Até a forma do congresso, né? Como é que a gente pretende instalações fazer? físicas, né? Porque aqui em Atibaia adota-se esse sistema de hotel, né? Onde fica tudo sediado. Mas existem outros, né? A gente já participou que você tinha um deslocamento em determinados lugares para se realizar. E Por exemplo, em Franca nós realizamos no Pestalozzi. Foi no Congresso lá tinha, né? E as pessoas escolhiam o hotel que queria ficar. O mesmo aconteceu quando recentemente os congressos em São Paulo, também da mesma forma. A gente fez o congresso no Instituto Espírita de Educação, que a USE tinha sede lá, fizemos congresso na própria federação, as pessoas naturalmente buscavam os hotéis dentro das suas condições para ficar hospedados. Maravilha, esse foi o nosso papo presencial. Tive a oportunidade de conversar com o Orlando no Roda Viva do Espiritismo, de modo virtual, né? Já faz um tempinho. E aí agora nós estamos nos encontrando aqui pessoalmente, na verdade até se conhecemos pessoalmente aqui no Congresso de Atibaia. Foi um prazer ter feito esse papo com você. Alguma consideração final e alguma coisa que tenha passado que a gente tenha esquecido? Eu agradeço a possibilidade de participar e divulgar esses números, divulgar o Congresso, um pouquinho da história da USE, que além de ser uma história que a gente vivencia, nós vivenciamos parte dela, mas é sempre uma satisfação para a gente poder divulgar esses aspectos da nossa USE. Muito obrigado. Maravilha. Este foi para você mais um Idefran na Estrada, Rádio Idefran. O amor está no ar. Esse foi Na Estrada com Rádio Idefran, no 18º Congresso Estadual de Espiritismo.